Sejam bem-vindos e bem-vindas ao 6º episódio do Estrutura Cash. Que prazer, nesse episódio, de estar aqui falando de mulheres na engenharia. Essas lindas minhas amigas, professoras da pós-graduação de Engenharia Diagnóstica e Perícias da FUMEC, tenho o prazer de recebê-las e estão aqui para poder falar delas, da profissão, e nada melhor do que estar no Estrutura Cash para falar sobre esse assunto. Eu quero agora que cada uma brevemente se apresente para que nós possamos conhecê-las melhor e vocês também. Vamos lá, Bia? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a engenheira Bia Menezes. Jordana, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com as minhas amigas queridas que eu admiro muito. Prazer também. E a todos os ouvintes. Eu sou a engenheira civil, especialista em impermeabilização e engenharia diagnóstica. Vamos lá, Nanda? Posso ir? Sim. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, minha amiga. Jordana se tornou uma grande amiga nesses últimos meses. Agradeço muito a oportunidade. E eu também sou engenheira civil, especialista em estruturas e patologia das construções. E estamos juntas aí, né? Agora eu vou entrar na vida de docente de pós-graduação lá na Universidade FUMEC. Vários projetos. E aí, Vivi? Agradeço o convite, Jordana, sempre bom estar com você e com as meninas aqui. É meu trio preferido, né? Eu sou Viviane Águida, sou engenheira civil, especialista também na área aí de engenharia diagnóstica e vamos conversar hoje da nossa paixão e da nossa atuação no mercado da construção civil. Isso aí. Então, nós temos aqui novidades demais para a audiência e vamos bater um papo aqui, porque vai ser de grande valia, né? Conta aí, Nanda, sobre um case especial da sua vida. Você fala na vida da vida patologia. Um case que me marcou muito. Normalmente, os que me marcam mais são esses cases relacionados à parte de estrutura, colapsos. Teve um muro que me marcou muito, mas hoje eu vou falar de um case que nós estamos atuando juntas, que são algumas varandas em balanço, que estão próximas de um colapso. E como a da cobertura é a que está mais sendo sobrecarregada, porque elas estão desatualizadas, né? A parte documental ela é muito importante nesse caso. Então, quando a gente pega a norma do passado e a norma de agora, a gente vê que elas estão completamente desatualizadas. E aí, a varanda de cima é a que está mais sobrecarregada. Então, o nosso estudo ele vai evitar o quê? Um colapso progressivo. Porque a partir do momento que a de cima, a superior, ela vai cair, ela vai levar todas para baixo juntas, né, Jordana? E eu acho que a usabilidade ela é muito importante, a gente está vendo muito isso, porque as pessoas compram, por exemplo, neste caso, um apartamento e não sabe, mas foi vendido para a pessoa que ela possa usar a cobertura. E, na verdade, era só a unidade. E aí, o primeiro morador já usou, colocou uma jacuzzi nessa varanda em balanço. Sobrecarga, então. Depois, vendeu. Aí, o de agora, o proprietário de agora, ele pensando que o balanço não era propício para aquele peso, aí ele fez uma estrutura, tirou a jacuzzi, arredou a jacuzzi dele nova para dentro e fez uma estrutura, só que a estrutura está na alvenaria estrutural. E beleza, hein? Então, aí, só tem uma coisa para falar. O quê? A minha nova parceira, no novo caso, igualzinho Conselheiro Lafayette. Mentira! Mesma coisa. Mesmo caso? Mesmo caso. De confusão? Mesmo caso, 3 varandas, por coincidência, porque a gente nem chegou a falar, a audiência agora que está sabendo, né? Porque nós estamos terminando, né, nós estamos elaborando o laudo agora. Prédio de 4 andares também? Prédio de 4 andares. Gente, mesma coisa. E aí eu fiquei assim, falei, não é possível. Então, nós temos uma visita marcada em Conselheiro Lafayette com o mesmo escopo. Eu acho, assim, de grande valia que a gente passa para o público, porque isso é muito perigoso. Sim. Gente, isso é uma coisa, se a gente for pensar quantas edificações que nós temos que estão desatualizadas. Exato. Né? Então, mas não vamos estender muito, não. A própria né? alvenaria estrutural, né, gente? O pessoal faz algumas coisas nas paredes sem saber que ela não é só um fechamento. É uma estrutura, né? Eu estou como assistência técnica de alvenaria estrutural por causa de AVCB, fazendo todas as interferências e acessos que não pode.
né? A E alvenaria quando a gente estrutural. fala em prédios, a gente fica sempre pensando também que às vezes a gente não pode olhar para um sistema único, a gente precisa olhar para um sistema que ele funcione Integrado. todo, que ele integrado, que ele tenha ali harmonia, né, técnica. E o meu caso, assim, eu tenho um muito querido também de um prédio de 10 andares aqui no bairro Santa Lúcia, um prédio antigo de 60 anos, moradores natos, compraram o prédio em planta e são os mesmos moradores até hoje. Gente. E o meu cliente do 7º andar, uma infiltração no banheiro, e não se sabe, tá com problema. E fomos averiguar o que estava acontecendo. O apartamento de cima foi vendido, ele fez uma reforma, 2 anos pós-reforma, ele foi vendido. 2 anos pós-reforma, começou a infiltração. Ou seja, a origem da infiltração estava na reforma. E quem comprou o apartamento, ele não quer ônus, ele não quer problema. Eu comprei o apartamento assim, eu não fiz reforma, então precisou de levar para a justiça e eu fui nomeada para esse caso, estive lá e foi um caso muito feliz, porque durante a inspeção eu consegui perceber ali, fiz teste de estanqueidade e pude perceber ali, né, na instalação do banheiro da minha cliente, que no ato da reforma, ao invés de colocar prolongador na caixa sifonada, eles foram preenchendo a área para instalar a caixa, para instalar o ralo, com papelão, meninas. Papelão? Papelão. Eu já vi escória, pedaço de tijolo, papelão. isopor. E aí, mediante o uso, o papelão molha. Sim. E a água que escorre na cobertura, no forro do meu cliente é uma água marrom. Uma água insalubre, que não tem cheiro, mas é uma água marrom. Por que uma água marrom? Por causa do papelão. Que loucura. Uma instalação hidráulica, hidrossanitária, substituída por papelão. Então, fiz ali o laudo, e esse laudo foi sentenciado. Coisa boa. Além de ser sentenciado, foi dado também uma ordem de prioridade. Então, a obra, o laudo, às vezes a gente tem um lapso temporal entre fazer a perícia e ter o resultado. Sim. E, no entanto, quando saiu o resultado, já foi um ato ordinário para execução e reparo. Então, esse é um caso muito feliz de uma perícia que deu certo. E, assim, a gente vai atrás mesmo, né? Isso mesmo. Como realmente. diagnóstico, como perícia. O diagnóstico, ele define decisões. Com É certeza. verdade. E aí, Bia, o que você tem para contar para nós? Olha, Jo, eu trouxe para os seus ouvintes um caso relacionado à água, né? A impermeabilização, a gente tem que falar de água, mas que tem tudo a ver com estrutura. Afinal, algo que eu repito muito, né? A passagem da umidade acessando as estruturas é perigoso e pode gerar colapso estrutural. Então, o próprio caso da Vivi, o próprio caso da Marquise de vocês, mas o meu tem a ver com piscina, né? A gente já teve diversos casos aí noticiados da mídia de fundos de piscina que romperam pelo acesso da água ali nas ferragens, enfim. O meu caso não chegou a dar colapso, mas é uma briga que vem durando 2 anos. Então, a gente fez o diagnóstico por várias etapas, a piscina já tinha sido substituída à impermeabilização com menos de 2 anos pós-entrega da construtora para o condomínio. O condomínio errou em contratar uma empresa sem projeto, refizeram a impermeabilização, ela falhou de novo. E está falhando até agora, tá? Que eu fui lá semana passada e continua vazando. Com todas as inspeções que a gente fez, acabou que a gente definiu que realmente tem que demolir, né? Toda a demolição, todo o revestimento da piscina. E é difícil dessa notícia, não é? Com certeza. Chegar aqui, olha, tem que Gente. desmanchar tudo de novo pela segunda vez. E aí você fala isso para o síndico, e o síndico passa... Pro condomínio. Nesse caso foi isso? Para os condôminos? Exatamente. Nossa, é Você uma... Não, passou foram direto pro várias cliente? assembleias. Você passou direto gente. para o cliente ou para o condomínio? Não, eu fui contratada pelo condomínio, né? Pelo condomínio. E aí eu tive que dar a notícia, eles têm um conselho diretor, lá não tem o síndico profissional, então eles têm um conselho diretor de síndicos, moradores. Passei para eles todo o laudo fundamentado, aí depois eles me pediram para apresentar para todo mundo, porque isso deve acontecer com vocês Sim. também, né? Às vezes o síndico, por não ser técnico, ele conta com a nossa ajuda. Primeiro com você certeza. prepara Pra o poder síndico, explicar. depois ele vira e fala agora Agora você Agora precisa prepara enfrentar a os turma para mim. condôminos. É isso aí, é isso mesmo. Só que, gente, e aí? Aí eu chego e falo com todo mundo, tem que tirar tudo, fazer a impermeabilização de novo.
Vocês acham que aceitaram? Não. Claro que não. Né? O pessoal não quis passar o verão com a piscina e tudo mais. E a gente fez N testes. A empresa que fez a impermeabilização nova tinha garantia, né? Então, ficou muitas vezes na engenharia diagnóstica é isso, né, gente? A gente fica no fogo cruzado ali entre condomínio, contratante, construtora e tudo mais. E acaba que a gente reimpermeabilizou algumas partes, mesmo eu dizendo que não funcionaria. Como paliativo do verão? Como paliativo do verão, exato, mesmo eu dizendo. E fizeram um envelopamento externo da piscina com aditivo cristalizante por pintura. O que acontece, gente? A manta asfáltica que estava dentro da piscina, ela estava furada. Então, ia continuar vazando e a água acaba achando caminho. Então, essa semana eu fui lá. Tinha parado um pouquinho o vazamento e ela continua vazando. Nossa. Ou seja, estamos esperando passar o período chuvoso para retomar essa obra definitiva. Mas esse envelopamento que foi feito pelo lado externo, essa água continua, vai formar um bolsão ali dentro, Exato. não? Exato. Vai continuar prejudicando a estrutura Não, toda. ela vai continuar Prejudica do mesmo atravessando jeito. a estrutura, que é justamente o que faz o quê? Cair as piscinas. Exato, exato. Eu tô E esperando, só para concluir, eu tô esperando o pessoal lá daquela obra do Bairro Serra, que você foi lá, Sim. me chamar, porque eles estão fazendo o quê? Uma impermeabilização numa laje técnica sem projeto, que tem várias interferências, que você mesmo viu. E é isso que vai acontecer. E o caso eles vão lá, me né, chamar Fê, de é novo. manta. Gente, manta não dá emenda satisfatória. Uhum. Ainda mais quando a gente tem uma manta que já está em uso há muito tempo. Então, assim, tem uma frase que eu aprendi, eu repito ela em todo lugar que eu vou e eu falo isso com todos os meus clientes, principalmente o cliente síndico, o morador, ele entende que para fazer o omelete tem que quebrar os ovos. Para a impermeabilização de manta asfáltica funcionar, se ela furou, se não tem camada separadora e para tirar o contrapiso e fazer o reparo, eu vou precisar rasgar a manta, ela não vai dar uma colagem satisfatória. Às vezes, você vai ali e cola, faz o teste e passa, faz o teste de estanqueidade e passa. Alguns dias depois, a hora que a estrutura começar a movimentar, vaza. A interface dos materiais não conversa entre Não si. conversa, exatamente. E eu quero mudar um pouquinho o assunto, porque não é feminismo, mas eu acho que nós temos uma atuação muito grande como mulher. Sim. Na engenharia, principalmente. Então, assim, eu penso que, né, no meu início, eu tive uma condição muito difícil de entrar com o próprio engenheiro de uma obra. Não era nem síndico, né? E mestre de obras. Então, eu tive uma experiência para aprender como que eu lidava para eu ser um pouco mais respeitada. Eu queria saber de vocês três. Eu vou contar minha experiência também, rapidamente. Cada uma tem uma pincelada para dar e, de repente, né, um exemplo para as nossas engenheiras que vão estar nos ouvindo ali. Bom, eu vou começar porque, assim, o tempo todo, em obra, eu entendi que quando a gente entra com humildade, respeitando a equipe de campo, e aos poucos a gente vai fazendo pelo meio da educação, a gente ganha respeito. Então, você chega como mulher. Inicialmente, eles vão te encarar como um adversário ali que sabe menos do que eles. A partir do momento que a gente estuda, e na nossa área a gente estuda pra caramba, a gente vai estudar o resto da vida, a gente começa a explicar os fundamentos, aonde a água passa, isso um pouquinho do que a gente falou. E com o tempo a gente vai vendo que todo mundo para escutar. Aí eles param para escutar, aí a próxima etapa é te perguntar, e a próxima é te mandar uma mensagem depois para pedir conselho. Então, o meu recurso, Jordana, meninas, é o professoral. Eu entendi que eu dou muito certo com isso, e eu ganho eles pelo envolvimento, pela educação, pelo respeito. Eu escuto a turma toda. Eu deixo eles falarem. Muitas vezes o que eles falam não faz muito sentido tecnicamente. Mas eu escuto, parabenizo e falo o meu ponto. Legal. Ao invés de chegar lá e falar, você está errado. Isso aqui que você está fazendo está errado. Esse caminho, ele gera barreira. Então, eu tento fazer pelo outro lado. Perfeito. Ponto primordial, porque foi exatamente como eu consegui. Exatamente. Dando a condição para só ouvir, né? E no momento que me deixaram, você dá uma opinião e daí você vai criando um espaço e aí acaba que esse espaço fica respeitado. Exato. E você? Eu também, nesse sentido, eu já escutei até assim, nossa, ninguém nunca falou desse jeito. Agora eu tô conseguindo entender uma coisa que eu achei que eu entendi, que eu nunca entendia. Nesse sentido de, não é muito bem assim, olha só, aí você explicando, beabá direitinho, com clareza e numa linguagem que todo mundo entenda, não tão técnico igual a gente aprende no livro, funciona muito bem. Isso aí.
Usa A muito questão bem. da linguagem ela é muito relevante, porque a gente tem que falar na linguagem deles, não na nossa, né? Não adianta chegar lá falando eflorescência e sei lá mais o quê. Essas manchinhas brancas. Essas manchinhas Corrosão brancas. por pitch no aço, eu por também- causa dos cloretos, não adianta Eu também chegar vou lá nessa falando linha isso. da Bia, assim, de trazer para perto. Eu também gosto de trazer para perto, para ouvir, faço algumas perguntas ali, mas eles também, né, eles têm uma postura de distante. Mesmo que a gente se abra para eles, eles vêm, assim, muito, muito frios, né? Então, eu também costumo trazer muito para perto. E como que a gente consegue, né? A engenharia diagnóstica, como nós chegamos até aqui? Com humildade, trazendo para perto, conversando, explicando. Mas Sabendo não que é a gente fácil. não sabe de tudo. Não é fácil. Né? Não sabemos de tudo, mas também a gente entende que não é fácil. Eu até partilhei com a Nanda uma experiência que a gente teve, né? Muito similar nos dias, realizando uma perícia. E um profissional, no ato pericial, ele não me deixava atuar. Ele era um assistente técnico. E ele começou a me constranger. Tentei trazer para perto, tentei chamar, pedi ele que tomasse nota por alguma coisa para que eu pudesse aproveitar, mas não teve recurso. E aí eu falei para o cliente, olha, eu vou pedir licença, mas se o assistente não me permitir, colaborar, né? não colaborar para que eu termine o meu trabalho, eu vou informar o juiz que a perícia não pode ser realizada porque eu não tive condições de atuar. Eu estou aqui a pedido do juiz. Mas você tomou sua posição? Eu acho Porque nem sempre funciona mesmo, não. Mas eu estou contando isso porque é um caso que não deu certo. Eu tentei chamar para perto, eu tentei colaborar e não deu certo. E aí foi constrangedor porque o próprio cliente chamou o profissional no cantinho, fica aqui que nós vamos... Eu preciso que a perícia... O cliente que ele estava sendo assistente Ele técnico. que Vergonha cliente. mesmo. Contratante. E no final, o cliente me agradeceu pela oportunidade de não encerrar o trabalho. Porque, mais uma vez, o lapso temporal de uma perícia, da nomeação, da entrega do laudo e a solução do caso, isso é moroso. É muito. É moroso. Então, assim, eu entendo que engenharia não é só questão de gênero, é uma questão de competência. É porque A gente vai, no mostrando a competência aos poucos. no momento de uma ação judicial, entra entra as duas partes, né? E entra o perito do juiz. E naquele momento da perícia, tem que estar, né? Normalmente, vai todo mundo. Sim. Vai Então, todo é uma mundo. junção E todo mundo ali. muito inflamado, né, gente? Em Porque cima para do chegar a virar perito. processo, a turma tá brigada. A turma tá brigada. Então, e às vezes vai o advogado. Nossa, mas, né? Na maioria das vezes. O advogado, então vai. Nós, ou da parte, ou do juiz, então vai. A parte com dois, que é assistência técnica e o advogado. A outra parte, os dois também, e o perito do juiz. O perito que às vezes leva um assistente. E às vezes, quando é algo, né, uma perícia de fachada, você tem que levar o funcionário, o equipamento, é muita Fiz coisa. uma perícia num condomínio aqui no bairro Grajaú. Eram 18 pessoas. Nossa Que Senhora. beleza, quase uma sala de aula. Mas que desafio, que desafio. Mas 18 pessoas, mas por quê? O advogado das partes, o condomínio, a parte autora, o advogado, o assistente técnico, a administradora do condomínio, a seguradora do consórcio do condomínio. Então, assim, acaba que tinha muitas pessoas. E também aí o desafio da mulher, né? Aquele monte de gente, várias pessoas, e eu de 1,5 m tendo que conciliar, né? A líder de todo mundo, que você era representante do juiz. Exatamente. Perita do juiz. Então, Naquela assim, parte. a gente respira, e mais uma vez, engenharia, no meu entendimento, engenharia não tem gênero. Engenharia é questão de competência. Com e a gente vai certeza. mostrando isso aos poucos. Com humildade, chamando para perto, se posicionando. Vamos falar um pouquinho aqui, porque a audiência todos que seguem o Estrutura Cash, ele trouxe sempre a engenharia diagnóstica, Sim. né? Foi Sim. esse o objetivo. Então, eu trouxe aqui síndicos, já trouxe advogados, eu já trouxe, né, várias áreas que pudesse falar, cada uma de si, do que atua. E aí, eu quero de vocês que a gente consiga passar para a audiência
o que é importante? Porque hoje em dia, antigamente, sempre existiu a engenharia diagnóstica, só que de um outro formato, né? E aí a gente foi aprimorando, e hoje a gente já faz, né, a utilidade de aparelhos que antigamente não tinha. Era um pouco no achismo, um pouco que não tinha, né, um estudo mais caminhado pelo criteriosidade que tem hoje. No entanto, nós hoje somos professoras, né, cada uma na sua disciplina, de uma pós-graduação, onde vai especializar, né, os alunos. Então, eu quero que a gente consiga passar aqui a importância de se investigar e dar realmente a terapia do que tem que ser feito, né? Hoje eu tenho o método Vida. O método Vida meu é a vistoria, investigação, diagnóstico e ação. É uma investigação completa. Sim. Então, isso entrega, né, o quê? Um custo muito menor. Com certeza. Então, acho que a primeira coisa é a redução do custo, né? Porque às vezes você não investe no diagnóstico, e a segurança de você estar tendo acompanhamento de uma pessoa técnica ali naquele caso. Então, os primeiros pilares, eu acho, ali, realmente é a segurança e a durabilidade. Mas a gente acaba de falar, gente, a economia, né? Porque é igual no caso que a Bia citou. Já tinham refeito a impermeabilização, mas aí não fizeram o diagnóstico certinho, junto com um projeto, né? Então, são os pilares, eu acho, do diagnóstico. A importância também é a questão da solução. Se o método Vida funciona, a solução é assertiva. Uhum. Então, a assertiva, ela elimina a reincidência. É o caso da Bia também. Quantas vezes, no caso do meu prédio lá, quantas vezes outros profissionais estiveram lá até que chegue a perícia judicial? Então, essa reincidência, ela tem custo, mas ela tem também um desgaste emocional para os envolvidos. Com certeza. A engenharia diagnóstica, ela é o quê? A definição dessa área para que o cliente, o proprietário, o síndico, entenda na junção aí da economia, da segurança, e eu acho também que elevar a vida útil. Com certeza. Sabe o que eu falo? Assim, eu tenho falado muito essa bandeira, gente. A nossa área, a gente cuida de pessoas. Por mais que seja dentro da engenharia, eu adoro quando se compara com a medicina, né? O próprio nome, né? Engenharia diagnóstica. Sim. Nós somos os médicos das construções. Acho que para a pessoa leiga, é assim que eu me apresento. O que você faz? Eu sou médica de construção. Aí tem hora que a gente é pediatra, tem hora que a gente é geriatra, tem hora que a gente é cirurgião, tem hora que a gente é o dono do laboratório, que faz as análises clínicas. Em cada situação, a gente tem ferramentas estruturadas, e hoje a gente já avançou muito nisso, né? A gente tem literatura para isso, a gente tem ferramenta para isso, e é o que a gente quer passar para os nossos alunos, né? Um pouco da nossa vivência estruturada, organizada, porque no final das contas, gente, a gente está falando de pessoas. Sim, bem-estar, vida, bem-estar das pessoas, O método Vida, ele veio de um estudo em Harvard, que foi um dos estudiosos lá, é o Joseph Allen. Uhum. Ele propôs esse estudo e aí formou-se os 9 pilares, que, na verdade, é a saúde da edificação para que nós possamos viver dentro dela em condição, né, de excelência. Então, fala-se da qualidade do ar, da qualidade da acústica. E aí que veio o método Vida, que quando eu assisti, estudei tudo que era o projeto deles, eu busquei, porque aí o método Vida, ele faz o quê? Ele trata aonde tem que estar excelente para que nós possamos estar vivendo lá dentro. E a Fê estava falando de economia, gente, é engraçado, né? Os condomínios, eles acham, às vezes você manda um orçamento ali de uma inspeção, de uma perícia que seja num processo, enfim, e o pessoal acha caro, né? Fala assim, nossa, mas eu vou pagar por isso, não é só chamar o pedreiro, não é só chamar o amigo do engenheiro que mora no prédio, sei lá de quem mais quem. Galera, engenharia diagnóstica é muito sério, né? Vamos deixar esse recado aí para todos que vão nos assistir. É muito sério o que a gente faz. E é muita responsabilidade ao mesmo tempo. E por mais que às vezes a pessoa tenha experiência em construção, ela saiba um pouco de engenharia, ela tenha estudado isso, ela não está focada naquilo. A gente está.
Então, a gente tem um conhecimento especializado naquela área, assim como tem o engenheiro calculista, o engenheiro de orçamento, o engenheiro de urbanismo e por aí vai. Então, é importante o pessoal entender que aquele investimento que eles vão fazer na engenharia diagnóstica é o mesmo investimento que eu faço num exame físico, num check-up anual. Porque a hora que a doença fica grave, é muito mais caro para corrigir, ou talvez nem tenha como condição de corrigir. Vindo para as nossas estruturas, às vezes tem que demolir. Vai chegar um certo ponto que a gente tem que falar isso. Exatamente. Você acredita que eu tenho visto, eu não sei, gente, se talvez nós estamos vindo e mudando, né? Os clientes estão entendendo de quanto é importante a nossa atuação, mas eu tenho visto uma aceitabilidade maior, assim, dos orçamentos que eu mando. E a gente vai ganhando conhecimento, é óbvio que a gente vai aumentando o preço mesmo. Eu tenho uma especialização, eu tenho um mestrado, eu tenho isso, a gente vai aumentando porque a gente tem capacidade de entregar mais. E quando eu vou explicando, olha, o que eu estou te oferecendo é um trabalho que vocês estão precisando, é um diagnóstico completo, com as tratativas, aí as pessoas estão entendendo mais. Não sei, assim, de um ano para cá eu tô sentindo isso. Eu tenho percebido isso. Porque eles estão entendendo que as edificações pedem socorro. Não tem jeito. Até a contratação de projeto, gente. Se eu olho, assim, de alguns anos atrás para projeto de impermeabilização, ele era considerado um projeto complementar. Se o dinheiro der, a gente contrata. Ou nem considerado. Ou nem considerado. E hoje não, a demanda, eu tive que contratar mais gente essa semana para fazer orçamento de projeto. Mas porque tá chegando. Bia, eu sou disseminadora disso, porque qualquer engenheiro, qualquer construtora, qualquer pessoa que eu converso que tá direto na obra, eu falo, mas vocês fazem projeto de impermeabilização. Eu já vi um calculista que falou comigo assim, eu nunca vi nem ninguém que faz isso. Eu abro os olhos e eu falo assim, não acredito, isso hoje é normatizado. Se você não fizer, você vai responder por qualquer problema que você tiver. Entendeu? Você tem que ter ali, porque são muitos detalhes, você vai saber falar melhor, mas, gente, para mim, eu vou disseminando isso, você pode ter certeza que... O objetivo principal da impermeabilização não é aliviar a goteira, não é proteger contra mancha, bolor, é proteger a estrutura. E esse mesmo calculista que falou, não, eu nunca vi nem ninguém falando isso. Aí eu expliquei para ele, falei, você tá doido, tal. Já, algum tempo atrás, me pediu, você tem contato de projetista de impermeabilização? Aí eu passei seu contato, falei, tenho. Então, assim, a gente vai mudando aos pouquinhos, gente. A gente tá aqui para movimentar isso mesmo. Eu vou levantar aqui só imprescindível. O acompanhamento depois que a gente faz o diagnóstico, né? Porque gasta-se com o diagnóstico, a gente explica, entrega o laudo, terapia, tá tudo aqui, tudo certinho. Aí ele contrata uma outra, né? Uma empresa para executar né? e não acompanha a terapia prescrita. Acontece. É raro, mas acontece todo dia, infelizmente. Não acontece muito. Mas é tão bom quando acontece o contrário também, né? Não, quando acontece é um sucesso. É um sucesso. Eu entreguei o laudo outro dia, aquele Yuri, aquele nosso cliente. Eu fiz um laudo para ele de reforma, uma análise estrutural, e ele começou a reforma. Quando foi hoje, ele mandou as fotos, os vídeos, né? Legal demais, muito legal. Olha, o que eu faço? Eu posso retirar as escoras? Não, deixa as escoras aí. Então, assim, é muito legal quando a gente vê que o trabalho está dando certo. Mas né? a consciência tem que existir. A consciência de tomar... Bom, você toma uma atitude, vou construir, já tem que ter né, acompanhamento de um engenheiro que seja diagnóstico, né? Não estou protegendo a nossa área, mas é específica para isso. Porque é um olhar diferenciado. O especialista em estrutura está preocupado em estrutura, o de hidrossanitário preocupado em hidrossanitário. Você vai compatibilizar aquilo tudo ali para funcionar. E se existir, por exemplo, já é uma reforma, pronto, novamente, né? Acompanha, porque senão vai voltar e o preço é caro. É verdade. E assim, uma coisa que eu queria falar, foi legal você ter trazido essa questão do pós-obra ou do pós-laudo. Eu acho que deve acontecer com vocês também. Na maioria das vezes, os clientes nos contratam pós-diagnóstico para fiscalizar as reformas. Ou planejar e orientar. Então, é uma forma, inclusive, de garantir com que aquilo que a gente prescreveu vai ser corretamente executado. Ele se sente seguro. É o nosso olhar. Mas se você prescreveu, nada melhor que você fiscalizar para poder chegar realmente. Mas aí também você tem as parcerias, né? Por exemplo, no caso desse meu cliente, eu não fui contratada para fiscalização. Eu fiz o trabalho
antes. Sim. E agora esse arquiteto está lá e ele vem dando respaldo. Ou seja, né, pedindo orientação. Ou seja, a gente caminha muito junto. A engenharia diagnóstica, ela te deixa, assim, muito à vontade com outros profissionais, né? É multidisciplinar, né? A gente trabalha com engenheiro, com arquitetos, com cálculo estrutural. Então, a gente vai criando Meninas, ramos. eu quero, por fim, conversar rapidamente sobre o nosso projeto, que é a pós-graduação de engenharia, de diagnóstico e perícias da FUMEC. Bom, primeiro agradecer, porque já foi validada. A gente começa a atuar na segunda-feira, eu já, com engenharia legal, já definindo para todos slides os estão alunos. prontos já? Os slides estão para serem revisados, né? Nós tivemos a última reunião ontem, está tudo acertado. Definindo os slides, tudo Eu certinho. saí da reunião tão animada que eu já comecei a fazer os meus. Tipo assim, Isso. ainda sou a segunda disciplina. Mas é a né? segunda disciplina, eu já sou está a na terceira, porta. Gente, então, assim, eu falo por mim, né? Uma satisfação e satisfação de estar com vocês, né? Muito mesmo, porque vai ser o projeto e nós vamos para segundo, já vai abrir a possibilidade da nova turma, Já? turma 2, Isso. em Segundo agosto. semestre. Para agosto, eu fico até emocionada, porque eu sinto, é muito engraçado isso, né? Que eu fui preparada a vida inteira, gente, para dar aula. E Sério, quando- eu gosto, quando porque eu te falei, eu já abri meu Instagram com o intuito de ajudar pessoas que acabaram de formar, que têm interesse em atuar nessa área, porque eu falo, se eu tivesse encontrado esse caminho há um tempo atrás, nossa, eu seria mais feliz. Mas tudo na hora sempre certa. vem na Então, hora assim, para mim vai certa. ser, eu eu tenho acho. certeza que eu vou dar muito certo com meus alunos e vão virar meus amigos. Meus alunos vão virar meus amigos, hein? Exato, Gente, vai falar, Vivi, sobre o projeto? Você também ficou? Eu fiquei feliz, né? Engenharia é vida, né? Como a Bia bem disse. E quando a gente envolve com pessoas, a gente quer o melhor para o outro. A gente que passou, você acha que tá tarde, tá na hora. Tá na hora. Mas o que foi bom pra gente, a gente quer para o outro, né? Claro. Então, quando eu entrei na especialização, quando eu comecei a fazer patologia das construções, isso mudou a minha vida. Então, quando eu vejo, chegou mais um aluno, é mais uma vida mudada. É mais um sonho realizado. Porque a pessoa ela não vem só para buscar conhecimento, ela está buscando qualidade de vida, ela está buscando sossego, ela está buscando recurso financeiro. Então, assim, eu olho para o projeto da pós-graduação com um olhar muito grato e muito feliz, porque eu sei que ele tem o poder de transformar a vida desses profissionais, dessas pessoas que estão chegando. Com certeza. E aí, só para finalizar, eu fiquei rodeando a Bia para poder chamá-la, né? Eu falei, chamo. olha isso. E foi, fiquei rodeando. Não foi, Nanda? Foi. Falei com a Nanda, eu falei, não sei se ela vai aceitar, se não vai. Nossa, eu fiquei... Eu tô... gente, quando a Jo me chamou, se tem uma coisa assim que eu entendi que a missão é lecionar. É o que vocês vão ver meu olho brilhando fazer. Igual o olho da Fê brilhou aqui, ó, que a gente viu que o olho dela encheu de água. Porque é doação, é amor, é torcida pelas pessoas que a gente faz. E eu gosto de falar o seguinte, eu faço isso com todos os meus alunos em todas as oportunidades de aula que eu já pude dar. O mercado é tão grande, tem tanto a crescer, que se de repente todos os prédios, todos os síndicos quiserem engenharia diagnóstica, a gente não dá conta de atender. Não tem. Não. Então, que bom que nós estamos todos reunidos com muita vontade de ensinar para eles o que a gente sabe. Ensinar para eles o dia a dia. Porque, assim, uma coisa é aprende no erro, aprende no erro, aprende no erro. Nós já erramos muito. Então, a gente vai ensinar o caminho mais curto. certo. Com certeza. Exato. A gente vai ajudá-los a ter esse atalho para ter o sucesso que a gente tem hoje. E você falou de mudança de vida. Todas Eu nós. nós. Todas nós. Existe a gente antes da patologia das construções, existe a gente agora. E a gente investir em conhecimento, o conhecimento volta, né? Exato. O estudo devolve. Volta. Então, quando eu fui convidada de uma maneira muito, muito diferente, assim, pensa, né? A Nanda me ligou e falou assim, ô nega, você tem especialização? Você tem especialização em perícia? Eu falei assim, tem, por quê? Não, então nós vamos te envolver num grande projeto. Sim. Eu não sabia que projeto que era, mas o que me colocou junto com vocês, o que me colocou no jogo, nesse sonho, foi um dia ter investido na pós-graduação. Porque
Porque quando ela perguntou se você tem, eu tenho. E é isso que eu desejo para os nossos alunos, né? Sim. Quando as pessoas perguntarem, você especialização? Tenho. Tem. Tem. Não, e uma coisa que é interessante falar também, que eu vou falar até olhando para o público, é a engenharia diagnóstica é uma área nova. E por que ela é uma área nova? Porque as edificações estão ficando velhas agora. Então, elas estão pedindo socorro agora. Então, quando eu vislumbrei isso, eu falei, gente, é uma área nova. Eu vou entrar, vou aprender e posso virar uma referência. E em tão pouco tempo, eu não imaginei que eu estaria onde eu estou hoje. É isso aí. Mas é por quê? Porque é uma área nova. Que abre Então, portas. ainda é nova, ainda tem muita oportunidade. Por isso que uma especialização é uma porta que vai se abrindo, né? Exato. Para nós também, né? Quantas coisas já Nossa. aconteceram só porque nós aceitamos essa Exatamente. docência, O né? projeto, ele nasceu, ele já Realidade. já está andando e muitas outras coisas virão. Tem coisa que eu não posso nem falar. né? Gente, já pronto. Já Queremos tem, saber. Aguardem, já aguardem. aguardem, já tem projetos em andamento, outros. Gente, muitíssimo obrigado. Fernanda Matar, Viviane Águida, Bia Menezes, um prazer de coração. Eu acho que a única coisa que a audiência não vai poder compartilhar vai ser o café nosso. Agora, Isso aí Agora. é Não é? sensacional. Na hora que a gente sair daqui. Mas eu agradeço muito. Eu quero chamá-los para que vocês possam assistir os outros episódios. O Estrutura Cast está aqui para levantar, para trazer para vocês todas as informações da engenharia diagnóstica. Agradeço muito. Obrigada. nós que agradecemos. E até a próxima. Até a próxima. Gratidão, Até mais, Jordana. pessoal. Prazer, Obrigada, meninas. Ju. Obrigada a vocês.